Deixa eu te falar uma coisa logo de cara. Se você está vendo esse vídeo, não é por acaso. Deus está tentando chamar a sua atenção e talvez esse seja o momento em que você finalmente para e escuta. Não quando tudo estiver desmoronando, não só quando você estiver desesperado ou desesperada, por respostas, mas sim agora e aqui. Então dá 5 minutinhos aí para Deus. Não é por mim, tá? Não é pelo Gabriel, não é pelo algoritmo do YouTube, não. Mas sim por você, tá? Porque o que eu vou te falar aqui pode mudar tudo. Talvez você, assim como eu, não posso mentir aqui, né? Você já tenha passado muito tempo da sua vida aí se perguntando: por que, Deus? Por quê? E tudo bem perguntar. Deus, ele não tem medo das nossas perguntas. Deus, ele quer que a gente ore, ele quer que a gente converse com ele, claro. Mas tem uma coisa muito importante aqui nesse assunto. Ficar só perguntando por que Deus pode paralisar a sua fé. Chega uma hora que a gente precisa trocar o porquê para o que o Senhor, Deus, o que o Senhor quer fazer com isso? O que o Senhor quer fazer com a minha dor, com a minha história, com o meu sofrimento? O que o Senhor está tentando me ensinar através dessa luta, dessa batalha? A Bíblia diz pra gente em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15, que os nossos dias aqui são como uma sombra, ou seja, passam muito rápido. E a vida, além de ser curta demais, você sabe, ela é cheia de lutas. Tem dor, tem perda, tem tristeza, e às vezes tudo isso pesa demais pra gente, né? Mas escuta bem o que eu vou te falar agora. Isso é muito importante. Tudo desse vídeo é importante. O problema não é a dor. O problema é o que você faz com a dor. Por quê? Porque o inimigo, ele aproveita isso. O inimigo, ele aproveita a sua dor, a minha dor, para encher a nossa mente de mentira. De mentiras sobre Deus, de mentiras sobre nós mesmos, né? A Bíblia também diz que Satanás, ele até pode se disfarçar de anjo de luz. Ou seja, ele pode até fingir que está do seu lado. Mas na verdade, ele só quer destruir o que Deus criou, que é você. Só que Deus, obviamente, é o contrário. Ele não vai olhar a sua dor e vai se aproveitar disso. Não. Deus, ele vê diferente. Ele vê a sua dor e ele quer transformar essa dor em propósito, entendeu? Olha só o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós precisamos resistir firme na fé. Por quê? Porque tem muita gente nesse mundo, passando pelas mesmas lutas, ou até piores do que a gente. Então assim, você não tá sozinho. Você não tá sozinha. Isso daí não é só contigo, entendeu? E sabe por que eu falo que a gente precisa resistir firme na fé? Eu digo isso porque essa resistência, ela produz força, ela produz maturidade, ela produz crescimento, entendeu? Você precisa entender, não só entender, mas guardar isso contigo pra sempre. Não adianta só entender e depois jogar fora. Você precisa entender que a sua dor não é uma punição, não é Deus te punindo por algo que você fez. Não, a sua dor é preparação. Deus, ele está te preparando para algo maior. Mesmo que você não consiga entender, mesmo que você não consiga enxergar agora. E bom, eu posso te afirmar com toda certeza desse mundo, sem sombra de dúvidas, que se você está aqui respirando e me ouvindo agora, é porque Deus ainda tem planos na sua vida. E eu não tô falando da boca pra fora, isso é real. E deixa eu te lembrar de uma coisa também muito importante. A sua alma vale muito mais do que qualquer dor passageira. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:18 que a gente precisa focar no que é eterno. Por quê? Porque o que é visível é temporário, acaba. Mas o que é invisível é eterno. Ou seja, a sua dor é temporária, mas a sua alma é eterna, para sempre. Além disso, a Bíblia promete também pra gente, lá em Apocalipse capítulo 7, que vai ter um dia nesse mundo, em que não vai mais existir fome, não vai mais existir sede nem sofrimento. E nesse dia, Deus, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Jesus Cristo, ele sofreu como ninguém. Ele passou por dores que a gente nem consegue imaginar, é inexplicável, não tem como descrever. E tudo isso para quê? Para poder te dar uma chance, para poder te salvar, para poder te levar com ele para o céu. A Bíblia diz o seguinte em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10.
Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Ou seja, essa dor que você está sentindo aí, hoje, essa semana, esse mês, esse ano, não é o fim da sua história. É só um capítulo. E esse capítulo, ele vai te edificar, não te destruir. Faz parte do processo essa dor. E olha, eu vou te dizer algo aqui que é muito real, de verdade mesmo, tá? As maiores mudanças na nossa vida acontecem quando a gente se entrega por inteiro a Deus. Não é 90%, mas sim 100%. Sem máscara, sem medo e de coração 100% aberto. Tem estudos que até mostram, se você pesquisar aí você vai ver, quando uma pessoa lê a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, a vida daquela pessoa muda, de verdade. O coração da pessoa muda, a mente muda, a forma dela ver as coisas muda, entende? Então hoje Deus está te chamando para isso, para você poder entregar tudo nas mãos dele. As suas dúvidas, os seus medos, a sua dor, a sua essa bagunça interior, tá? Porque Ele é o Deus da graça, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que fortalece. Então o que você precisa fazer, não só você, mas eu também, claro, nós precisamos adorar a Deus com tudo, com as nossas lágrimas, com os nossos momentos de alegria, com os nossos altos e baixos, né? Isso sim é a fé verdadeira. É a fé como a fé de Davi, que mesmo sofrendo, ainda adorava. Mesmo no meio da luta, ainda adorava a Deus. É isso que a gente precisa fazer. Se essa mensagem falou com você, comenta aí, Deus cuida de mim. Eu mesmo vou comentar. Escreve isso com fé para poder lembrar para sua alma quem cuida de você. Quem está no comando da sua vida. Você é muito amado e muito amada por Deus. Você é escolhido e escolhida. Você é visto e vista. E a prova disso é você estar assistindo a esse vídeo e escutando essas palavras. E olha, mesmo com toda essa dor que você está passando, que eu sei que é uma dor insuportável, porque eu também passo por esse tipo de coisa, né? Com todas essas perdas aí, independente de tudo, a sua vida ainda é preciosa. E por que a sua vida ainda é preciosa? Porque ela foi dada por um Deus maravilhoso, ok? E se você está sofrendo agora, lembre-se do que eu vou te falar. Isso não é castigo, é preparação. Eu já falei isso no começo do vídeo. Deus não terminou contigo, tem muita coisa boa para acontecer, mas continua lutando, não desiste, tá? Não joga tudo pro alto, amém? Que Deus te abençoe muito e nos vemos em nome de Jesus no próximo vídeo.